Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje para mais uma aula do componente curricular arte. Então, eu sugiro que vocês abram o livro na página 43, porque a gente vai precisar fazer análise, conhecer as famílias musicais, que é o título da aula de hoje. Famílias musicais. A gente vai conhecer diversos instrumentos musicais. Na aula anterior, nós conhecemos alguns instrumentos musicais, como foi o caso dos aerofonos, dos cardofones, dos idiofones e dos membrafones. Então, a gente conheceu esses 4 tipos de instrumentos musicais. Na aula de hoje a gente vai conhecer outra categoria de instrumentos musicais. Então, dá para ver que a aula passada e essa aula está pautada na linguagem da música, na linguagem do som, que fazem parte do ensino da arte, ok? Então, para a aula de hoje a gente vai conhecer a família dos instrumentos de cordas, de madeiras, de metais e de percussão. E eu sugiro aqui que vocês observem essa ilustração, essa imagem. Como podemos perceber, a imagem ela traz uma variedade de instrumentos, de diferentes instrumentos, que muitas vezes a gente até conhece o instrumento, mas não sabe o nome daquele instrumento. E entendendo que cada instrumento tem um som diferente. Então também existe a variação, a variabilidade de sons. Por isso que existem instrumentos diferentes e tipos de instrumentos. Aqui na imagem nós temos tipo a legenda, né? Aqui na letra A nós temos a família dos violinos. Na letra B nós temos a família dos instrumentos de violas. Aqui na letra M, nós temos uma imagem de um piano. O piano é bastante conhecido, a gente conhece muito, vê muito na televisão o piano, mas assim, no dia a dia, na vida real, a gente não é muito comum a gente encontrar com o piano, né? É um instrumento mais, digamos, mais chique, mais difícil, de difícil acesso para nós. Para nós que não fazemos parte da área da música, da área da linguagem da música. Okay? Para quem é dessa área, tem mais acessibilidade a conhecer esses instrumentos. Mas aqui, na imagem, nós podemos destacar uma variabilidade de instrumentos de percussão, como podemos destacar os pratos, podemos destacar os triângulos, podemos encontrar ainda nessa imagem, aqui na letra E, as flautas transversais, os trombones, as tubas, e vocês podem viajar nessa imagem para vocês melhor compreender e conhecer essa diversidade de instrumentos musicais, ok? Então, na nossa próxima página, a gente vai conhecer a classificação e a denominação dos instrumentos de naipes. Os instrumentos de naipe podemos dar destaque para os instrumentos de cordas, os instrumentos de madeira, de metais e percussão. Ok? Podemos entender que os instrumentos de cordas nessa família estão instrumentos cujo som é produzido por dedilhamentos, como o violão. Então, essa é a definição para os instrumentos de corda. Já para os instrumentos de metais, podemos entender que fazem parte dessa família os instrumentos de sopro, como, por exemplo, o trompete, o trombone, são instrumentos de sopro que são da família dos metais. Também temos os instrumentos de madeiras,
são formados por instrumentos de sopro que são feitos de madeira. Podemos dar exemplo, os apitos de madeira como um instrumento de madeira e de sopro. E por último, nós temos instrumentos de percussão, que é o naipe mais variado da orquestra. Podemos dar como exemplo o triângulo, que é um instrumento bastante utilizado pelas bandas de forró, né? Para se fazer o forró é importante ter esse instrumento, o triângulo, bastante conhecido, bem familiar para nós, ok? E aqui nós temos também, na página 44, nós temos uma diversidade de instrumentos bem populares, instrumentos que fazem parte das bandas de música, instrumentos que fazem parte das fanfarras, instrumentos que fazem parte das baterias de escolas de samba. Podemos destacar aqui o atabaque, a cuíca e o pandeiro, que são instrumentos que são usados nos jogos de capoeira, nas danças de capoeira. Nós temos o triângulo, que eu já falei, que são utilizados nas festas de forró, nas bandas de forró. Nós temos o surdo, a zabumba, que são utilizados também nas baterias, nas fanfarras dos desfiles 7 de setembro. Então, existe uma variabilidade de instrumentos, entre eles instrumentos de madeiras, instrumentos de metais, de percussão, entendendo que os instrumentos de percussão podem ser batidas, os instrumentos de percussões podem ser batidos ou balançados, criando sons diferentes. Aqui nós podemos destacar também o cachixis, o agogô e entre outros que vocês podem estar conhecendo. Então essa página 44 traz diversos tipos de instrumentos e sugiro que vocês façam uma interpretação, uma leitura desses instrumentos. E é isso. Então a nossa aula de hoje fica por aqui. Agradeço a todos pela presença e fiquem com Deus e até a próxima aula.